Desvendando os mistérios da palavra, uma jornada de exegese bíblica. A Bíblia oferece princípios e diretrizes que os estudiosos e os crentes em Deus têm aplicado ao longo dos séculos. Vou abordar alguns desses princípios e também explicar o significado de exegese. Exegese é o processo de interpretação crítica e analítica de um texto, especialmente um texto religioso ou literário, com o objetivo de entender o seu significado original. Na exegese bíblica, os estudiosos procuram compreender o que os textos da Bíblia significavam para os seus autores originais e para as suas audiências. A exegese bíblica envolve contexto histórico e cultural. Compreender o contexto histórico, cultural e social em que um texto foi escrito. Isso inclui investigar questões como a situação política, eventos históricos e práticas culturais da época, contexto linguístico e literário. Estudar a língua original do texto, hebraico, aramaico ou grego, e examinar os aspectos literários, como gênero, estilo, figura de linguagem e estrutura. Comparação de textos. Comparar o texto em questão com outros textos bíblicos e extrabíblicos para entender como certas palavras, temas ou conceitos são usados em diferentes contextos. Análise teológica. Explorar as implicações teológicas do texto, incluindo sua relação com outros ensinamentos bíblicos e sua relevância para a fé e a prática religiosa. Como estudar a Bíblia? Oração. Muitos crentes em Deus começam o estudo da Bíblia com oração, buscando orientação do Espírito Santo para entender e aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas. Leitura regular. Estabelecer uma prática regular de leitura da Bíblia, seja diária, semanal ou em outro período determinado, para se familiarizar com os seus ensinamentos. Estudo contextual. Buscar compreender o contexto histórico, cultural, linguístico e literário dos textos bíblicos. Isso pode envolver o uso de ferramentas de estudo, como comentários, dicionários bíblicos e concordâncias. Meditação e reflexão. Refletir sobre o significado dos textos e considerar como eles se aplicam à vida pessoal e à comunidade de fé. Aplicação prática. Procurar aplicar os ensinamentos da Bíblia na vida cotidiana, buscando viver de acordo com os valores e princípios bíblicos. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em resumo, estudar a Bíblia envolve um processo de exegese cuidadosa e reflexão pessoal, buscando compreender o significado dos textos dentro de seu contexto original e aplicá-los à vida contemporânea. Os livros da Bíblia aceitos podem variar ligeiramente dependendo da tradição religiosa. Aqui estão os livros aceitos nas versões católica e protestante da Bíblia. Livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos ou Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Livros Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. Estes são os livros canônicos, reconhecidos como inspirados por Deus e incluídos na Bíblia. Além disso, os livros considerados apócrifos ou deuterocanônicos são aqueles que são aceitos em algumas tradições religiosas, como a Igreja Católica, mas não são reconhecidos como parte do cânon das Escrituras pelos protestantes. Aqui estão os livros deuterocanônicos. Antigo Testamento deuterocanônico: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, Baruque, incluindo a carta de Jeremias, 1 Macabeus,
Segundos Macabeus, Adições a Esther, também conhecido como Adições em Esther, Adições a Daniel, Oração de Azarias e Canção dos Três Jovens na Fornalha Ardente, História de Susana, Bel e o Dragão. Estes livros são encontrados em algumas versões da Bíblia Católica e são considerados como tendo valor espiritual e literário, mas sua autoridade canônica é contestada por algumas tradições protestantes. Os livros apócrifos são textos que não são considerados parte do cânon das Escrituras pelas principais tradições religiosas, incluindo o judaísmo e a maioria das denominações cristãs. Eles são geralmente vistos como não inspirados e, portanto, não fazem parte da Bíblia. Aqui estão alguns exemplos de livros apócrifos: o livro de Enoque, o livro de Jubileus, o livro da Sabedoria de Salomão, o livro de Baruque, às vezes incluindo a carta de Jeremias, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, os Atos de João. Estes são apenas alguns exemplos de textos que são considerados apócrifos. Eles podem variar dependendo da tradição religiosa e da época histórica. Geralmente, os livros apócrifos não são aceitos como parte das escrituras inspiradas e autorizadas. A palavra apócrifos tem suas raízes no grego antigo, onde apócrifos significa literalmente escondido ou secreto. Essa raiz grega reflete a ideia de que os textos apócrifos eram vistos como obras que não eram amplamente divulgadas ou reconhecidas como autoritativas dentro das comunidades religiosas. Esses textos eram frequentemente mantidos à parte, em coleções separadas, e muitas vezes circulavam de forma mais restrita entre determinados grupos ou comunidades dentro de uma tradição religiosa. Tradições ortodoxas orientais. As igrejas ortodoxas orientais têm uma coleção mais ampla de textos, que incluem alguns livros que não são aceitos nem pelos católicos, nem pelos protestantes. Cânon etíope. A Igreja Ortodoxa. Etíope tem uma Bíblia que inclui vários livros apócrifos, como o livro de Enoque, que não são reconhecidos por outras tradições cristãs. Estudar todos os livros da Bíblia, incluindo os considerados apócrifos em algumas tradições religiosas, pode ter várias vantagens e benefícios: ampla compreensão histórica e cultural, variedade de perspectivas teológicas, contexto cultural e linguístico, desenvolvimento do pensamento religioso, enriquecimento espiritual, ou seja, estamos desvendando os mistérios da palavra. Uma jornada de exegese bíblica. Obrigado por assistir nosso vídeo. Considere se inscrever em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários.